Cervejando por aí, nessa quinta-feira, gente, olha, mais um convidado, dessa vez foi eu que convidei. Não foi nada. Você quer me quebrar, Sérgio? Pedro Ribeiro, tão falado de tantos convidados, dessa vez o Sérgio conseguiu resgatá-lo. Não sei onde ele estava, mas ele apareceu. Fala aí, Sérgio. Pedro Ribeiro é um amigo, um mestre, professor. Fui aluno, tive o prazer de ser aluno dele uma opção de vezes. Nós estamos abrindo a nossa quarta temporada. E eu tinha que trazer alguém emblemático para essa quarta temporada. Estou conversando com o Pedro desde dezembro do ano passado. Já marcamos, desmarcamos. Já marcamos, desmarcamos umas 2 vezes. Mas hoje vai sair. Hoje vai. Pedro Ribeiro é um cervejeiro raiz. Eu não vou antecipar, não, porque vou deixar ele falar. Isso aí. Deixa eu acabar de fazer meu script aqui, que a diretora está no meu ponto aqui. Olha só, se inscreva, clica aí, dá um likezinho bacana pra gente, manda uma crítica construtiva, destrutiva, manda qualquer comentário que a gente sempre te responde. Agora vamos ao nosso entrevistado. E as mídias? Tu não vai falar as mídias? Não, você fala as mídias. Você fala. Não, cara, fala, por favor, eu faço questão que você fale, cara. Ele faz questão que eu fale porque ele erra. Bom, nosso canal no Eu vou te processar, se toda vez fala isso pra mim. Nosso canal no YouTube é Cervejando Por Aí, também no Spotify, e tem o cervejandoporaí.com.br, Facebook, Instagram e o nosso site, cervejandoporaí.com.br. Agora sim, vamos lá. Vamos falar com o nosso convidado, o grande Pedro Ribeiro. Boa tarde, boa noite, bom dia, Pedro Ribeiro. Boa tarde. Já começou certo com a camisa. Grande flamenguista, rapaz. Raiz, hein? É isso aí, ó. É isso. Pedro, me diga uma coisa. O Sérgio te conhece muito, então não tem graça. Mas a primeira pergunta, sempre quem faz sou eu. De onde você é, de onde está falando, sua formação e o que é que te levou para o mundo cervejeiro, por gentileza? Legal, longa história, hein? Bom, você tem 5 minutos para traduzir tudo isso. Eu sou do Rio de Janeiro, né? E moro aqui na Gávea. E, bom, a minha história com a cerveja começou em meados de 1900 já estou entregando a idade. 1996, né? A minha prima, que ela mora nos Estados Unidos há muito tempo, ela veio visitar a família, trouxe o futuro marido dela, e eles moravam no Colorado, em Denver, e mais precisamente em Fort Collins, né? A cidade natal da New Belgium. E aí eles vieram para o Brasil e eu, para agradar o Jim, perguntei para ele, Jim, você gosta? Bom, falei, cara, o cara é americano, de futebol ele não vai entender muito, né? Mas vou mostrar o samba para ele e vou mostrar também nossos chopes especiais, né? Nosso chopp brasileiro e tal, que não tem como outro no mundo. E aí eu levei ele para um festival de cerveja que estava tendo lá no Rio Centro, se eu não me engano era um festival da Brahma. E aí era grande, né? Aquele galpão enorme, vários estandes, e o que mudava basicamente de um estande para o outro era a comida, né? A gastronomia ali, que era muito focada na gastronomia alemã. E a gente foi experimentando uma coisa aqui, outra ali, e tomando o chopp Brahma, né? Em alguns lugares tem para hoje. Da Brahma. É o que tem para hoje. Mas eu achei que é o que tinha para o resto do mundo também. Para mim, a definição de chopp cerveja era aquilo ali. Inclusive, a diferença entre chopp e cerveja, para mim, é que um está no barril e é isso, né? E o outro não. E aí, lá pelas tantas, o Jim virou para mim e falou, Pedro, o evento está muito legal, estou me divertindo a beça, mas não tem um outro estilo de cerveja além desse? E aí eu não entendi nada. Eu falei, estilo, cara, esse cara tá cheio de estilo para cima de mim, né? O que está acontecendo? Pô, realmente o gringo aqui não entende nada de cerveja. Bom, resumindo, o Jim, na verdade, morava no Colorado e ele estava super engajado com o movimento homebrewer lá. Né? Estava explodindo, né? Só para ter ideia, o Jim ele era vizinho do Charlie Papazian, cara, que é um dos precursores, um ícone, uma lenda viva, né, do homebrewer americano. E escreveu os primeiros livros e tudo. E eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com aquilo, guardei para mim
E 2 anos depois eu fui para os Estados Unidos. Isso, na verdade, foi em 94. Em 96 eu fui morar nos Estados Unidos, passar uma temporada lá. E a primeira coisa que ele fez quando eu cheguei foi me levar ainda em Denver, isso em Fort Collins, já num pub. E aí eu fui apresentado a Fat Tire, né? E me apaixonei. Falei, nossa, o que é isso e tal. E o que foi curioso é que quando nós entramos no pub, na verdade não era um pub, era um brew pub. E aí estavam lá os tanques, né, o equipamento todo. Eu olhei aquilo e falei, pô, legal a decoração dos caras, né? Parecia uma fábrica de verdade. Lembra um monte de braminha, né? Curioso, né? Parece que eu estou numa fábrica, pô, temático o negócio. E aí ele, não, cara, isso aqui é uma fábrica, eles produzem aqui. Eu fiquei sem entender nada, né? Eu falei, mas como assim, cara? Isso antes de provar, eu falei, pô, a cerveja deve ser meio mais ou menos, né? Porque se não está sendo feito numa grande indústria, vai ser uma coisa... Se o café é aguado nos Estados Unidos, a cerveja deve ser aguada, né? Pois é, já estava fazendo aquela analogia, né? E naquela época, foi antes do movimento dos makers, né? Dos artesanais, a nossa concepção de artesanal era que artesanal era algo bonitinho, mas tosco, né? Não tinha a qualidade da indústria, né? Hoje a gente já compreendeu muito bem que é o contrário. E então eu me arrisquei, tomei e me apaixonei pela cerveja e tudo. E aí a gente começou a conversar e ele me explicou o que de fato acontecia. Olha, cara, mas deixa eu te perguntar, qual foi a primeira cerveja que tu tomou? A primeira a gente nunca esquece. Qual foi a primeira cerveja que tu tomou? Foi a Fat Tire da New Belgium. Porque a gente estava em Fort Collins, que é a cidade natal da cervejaria. New Belgium é uma das mais icônicas cervejarias, né, lá dos Estados Unidos, né, e desse movimento cervejeiro. Então, e foi muito legal. E lá pelas tantas, aí eu comecei a visitar outros brewpubs e pubs lá em Denver, e em cada quarteirão eu tinha 2, 3 opções, e fiquei encantado. O meu point, assim, direto era o Wine Cup, que fica em frente à Union Station em Denver, que é um lugar incrível. Tinham, assim, 7, 9 cervejas no tap. Naquela época isso era coisa de outro mundo, né? Cara, em 98, eu tive em Chicago. E eu cometi uma gafe, cara. Eu fui num pub. Quando eu entrei dentro do pub, aí eu pedi one beer. O cara olhou pra mim assim, um brancão assim, falou assim, no beer. Porque eu tava acompanhado de um negro. E eu não sabia que eles tinham tanto essa... O cara, no beer, man. Aí eu, pô, eu não entendi nada, né? Falei, pô, o dinheiro meu é o dinheiro de todo mundo aqui. O que tá acontecendo? Aí meu amigo cutucou em mim e falou, o problema sou eu, vamos embora. Aí ele me levou pro lado negro do pub. Pô, e interessante que tinham 3 bicas de cerveja artesanal, eu também não conhecia. Meu irmão, aquele copão de filme, né, de que quando o policial morre alguém, vai para lá, senta no balcão, aquele, me senti com a amendoinzinha na frente, tá? Cara, eu tomei 4 daquele, não sabia chegar no hotel, amigo. E era 2 qual era? Você lembra qual o estilo? Você lembra qual era o estilo da cerveja? Não, primeiro era escura, era tipo um red. Era tipo um red. Red, aquela época o que se tomava lá era isso, era red, né? Não é isso? Cara, e eu me apaixonei, cara. Eu tomei uns 3 galão daquilo ali, meu amigo. Cheguei no hotel falando inglês, falando português, falando tudo. E agora o que mais me marcou foi a negativa foi a primeira vez que eu me me conflitei com racismo, cara. É impressionante. Isso nos Estados Unidos é muito presente, né? Explícito, né? Assim, né? Na lata mesmo, né? Nem disfarça, né? E eu vim da Bahia, pô. Até que mais tem negro. O estado mais preto do Brasil é a Bahia. E Chicago também, cara. O Chicago tem negro pra tudo que é lado. Só que é muito escancarado lá os ambientes. Eu fiquei impressionado. Foi a primeira vez. Em 98, nós estamos falando de homofobia hoje aqui. Pô, nós estamos falando de 25 anos depois. Racismo, né? Não, homofobia, racismo, a abertura do sexo, né? O cara gere... Eduardo, você vê que a coisa perpetua, né? Porque nós agora estamos em 2023 e ontem teve essa notícia. E você vê que o mundo não evoluiu, cara. Porra, 25 anos e o mundo não evoluiu, cara. Os caras acabaram com a cota lá agora de vez, né? Que não era bem uma cota, mas era um caminho, já acabaram. Bom, mas voltando à cerveja, aí você morou lá e aprendeu a fazer cerveja lá?
Foi. E o que me impressionava era que na hora de servir a cerveja não vinha nos mugs, não vinha em pint nesse brewpub. Eles serviam, quer dizer, também vinha se você quisesse no pint, mas o comum era pedir numa jarra. Tinha isso. É o melhor suco que eu tomei na minha vida. Eu achava estranho que eu falava assim, cara, vai esquentar a cerveja, se os caras não entendem de cerveja, imagina. E aí, depois lá pelas tantas, o Jim, ele me chamou para fazer uma abraçagem na casa dele. Aí eu achei que ele tinha surtado de vez. Falei, tudo bem, já entendi que faz cerveja muito boa num brewpub, mas realmente os caras têm um equipamento legal, aço inox e tal. Aí tu chegou para tua prima, não casa não, que esse cara é louco. Exatamente, você está correndo risco aí, vai ser intoxicado. Agora, fazer em casa para mim era um pouco demais, né? Mas vamos lá, né? Vamos na aventura. E aí eu fui esperando muito pouco, braçamos, quer dizer, ele braçou, eu fiquei ali atrapalhando, mas entendi o processo e eu perguntei, e aí, vamos tomar? Ele, não, tem que esperar. Eu fiz a mesma pergunta pro Sérgio, cara. Eu também. Volta daqui a 30 dias. Eu fiz o seu papel, com a primeira passagem que eu vi na minha vida, foi com o Sérgio. Tá aí na nossa mídia. Tá lá. E aí eu falei, aí, agora vamos experimentar com ele. Não, filho, ainda tem mais uns dias aí, você vai voltar daqui uns dias para gravar de novo. Ninguém escapa desse vexame, né? Que horas coloca o álcool? Não tem como. Que horas bota o álcool? E aí esperamos, né? Quase 30 dias. Aí ele me chamou, eu fui sem expectativa nenhuma. Eu tomei e falei, Jim, isso aqui tá muito parecido com aquela que a gente tomou no bar. Eu falei, sim. E ele tava me explicando, cara, esse lance aqui existe há mais de 9.000 anos e você só tem produção de cerveja em fábrica da Revolução Industrial para cá, cara. Antes disso é o que a gente está fazendo aqui. Aí eu fiquei encantado, voltei para o Brasil, né? Morei lá um tempo, e um grande amigo meu compadre, o Mauro Nogueira, que é outro que vocês precisam muito entrevistar. Mais um nome, bota mais um nome aí. Depois a gente vai conversar sobre isso. Ó, só para ter uma ideia de quem é Mauro Nogueira, junto com tantos outros, né? O Sérgio Fraga, o Ricardo Rosa, o Thiago Dardot, tem muitos aí. Se eu for falar aqui, não vou parar. Mas o Mauro, se você for lá no Museu da Boêmia, aí do lado, tem aquela parede que tem todas as... Né, tipo a história da cerveja, né? Tem uma garrafa lá que é de uma cerveja da Beer, que é uma cerveja, uma Imperial Chocolate. Assinada pelo Mauro. Pelo Mauro e Ricardo Rosa. Eles foram convidados pelo Dado Beer, pelo Dado na época, e eles desenvolveram. E tem histórias incríveis sobre essa cerveja, coisa assim... eu não vou falar, porque não... Isso aí eu vou deixar ele contar essa história, porque é muito legal. Vou deixar o pessoal aí... É um teaser, tem muitas histórias legais. Mas qual foi a primeira cerveja que você fez, Pedro? Você tão famoso, qual foi a primeira cerveja que você fez? Pois é, o Mauro foi lá me visitar, mostrei para ele se encantou. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei, Mauro, vamos fazer cerveja em casa? Ele, cara, você tá maluco e tal? Não, lembra, dá para fazer. E aí ele chamou o Thiago, primo dele, também meu amigo de infância. Você trouxe alguns sumos, algumas coisas de lá? Não trouxe, e a gente foi correr atrás. E não tinha nada, né? Não tinha loja de insumos, não tinha nada. Então a gente trouxe de fora, pela internet, lúpulos. Naquela época a gente investigava muito em sites americanos e argentinos. Na Argentina tinha um movimento parecido também, bacana. Era a época do Orkut, para entregar a idade. E aí a gente foi catando coisa aqui, coisa ali. Inclusive, para assim, você ter os maltes especiais, caramelizados e tal, não tinha mesmo, né? Então a gente fazia em casa, a gente fazia o malte caramelo no forno de casa, o malte torrado no forno de casa, com papel alumínio e tudo mais. Outro negócio bem raiz mesmo, né? A gente conseguiu o malte base, entramos em contato com a agrária na época e tal. E aí a gente começou a fazer a cerveja em casa. A primeira cerveja que a gente fez, se eu não me engano, preciso tirar essa dúvida, na verdade, com o Mauro. Eu acho que a primeira já foi uma cerveja escura, se eu não me engano, uma stout, alguma coisa assim, uma porter. E fizemos a cerveja, né, cheio de cuidado, a gente tinha noção, né, que a coisa tinha que ser muito, muito higiênica e asséptica. E ainda assim, quando a gente foi provar a cerveja, abrimos a primeira garrafa, faz aquele barulhinho, tss, e a gente fica emocionado, fala, cara, tem gás aqui dentro, a gente não colocou gás. E isso é incrível, né? Porque você fica incrédulo até o momento que você de fato faz a cerveja.
Vocês estão me ouvindo? Deu uma congelada na Não, te ouvindo, tô te ouvindo. Estou te ouvindo perfeito. Congelou a transmissão. Não, eu estou ouvindo perfeito. Estamos te ouvindo, limpo e claro. Eu estou sem retorno. Você está sem nos ouvir? Seria isso? Voltou agora. Oi. Não, tá perfeito. Aqui estou ouvindo tudo. Nós estamos te ouvindo aqui E aí, limpo e claro. Ótimo. A gente viu que tinha o gás, já foi uma grande emoção, já valeu a pena a aventura. E aí a gente fez espuma de fato, nossa, colarinho, brindamos e tomamos. Na hora que a gente tomou, né, uma sensação estranha, assim. Mas como a gente já tinha entendido que no universo da cerveja artesanal existem aromas e sabores peculiares, nós entendemos que era o toque genial da cerveja, que era o grande diferencial dela. Depois, estudando mais e produzindo mais e mais cerveja, a gente percebeu que, na verdade, ela tinha sido contaminada, ela estava horrível. Mas a gente continuou. É a inocência da ignorância, né? Pô, teve um convidado aqui, semana passada gravamos, ele falou que conseguiu fazer quase uma acetona, né? O João Júnior, né? Estava por aí. Nossa senhora, tinha muita azeitona naquela cerveja. Mas valeu, foi emocionante. E conforme a gente foi produzindo mais e mais e mais, a gente percebeu o que tinha acontecido e percebeu que estávamos conseguindo fazer boas cervejas. E que ninguém morreu, né? Ninguém ficou doente e tal. No máximo uma limpeza intestinal, mas bom, a gente seguiu em frente. E quando a gente percebeu que a cerveja estava começando a ficar realmente boa e consistente, veio a ideia da gente fazer o curso de cerveja. Porque a gente já tinha contato com alguns cervejeiros, Ricardo Rosa, que já tinha morado lá fora nos Estados Unidos, o Sérgio Fraga, que estava também investigando demais. A gente chegou a fazer um curso em Minas Gerais. Na época, eu não fui, mas o Mauro e o Thiago foram, trouxeram o know-how desse curso. Tem uma história aí por trás engraçada também. Vou até falar, quando a gente voltou desse curso, voltou com um kit, né, para fazer a cerveja, né? O Mauro e o Thiago trouxeram esse kit. Foi lá que eles conheceram o Fraga, né? Depois eu conheci o Fraga. E esse kit tinha tudo que precisava para fazer cerveja. E nós fizemos a cerveja, né? Foi a primeira Pilsen que a gente fez e tal. Depois a gente buscando, né, encontrar insumos, como eu falei, era muito difícil. O Mauro conseguiu, investigando, um cara de São Paulo que ele tinha kits de insumo. E aí lá foi o Mauro para São Paulo e marcou com o cara e tal, e se encontraram lá no meio da estrada e o cara entregou as coisas para ele. E só que o cara tinha pedido, como é que tá a receita de vocês? Deixa eu dar uma olhada no que vocês estão fazendo. E aí quando o cara pegou e leu aquilo, ele virou e falou assim, pô, posso dar uma sugestão? Eu, Mauro, claro, toda sugestão é bem-vinda e tal, o que você sugere? Eu sugiro que vocês coloquem malte na cerveja. Porra, não tinha? Você viu o nível? Os primeiros kits nem sempre vinham com malte, né, cara? Enfim, tinha uns milhos, tinha umas coisas assim. E umas eu tenho um livro... Eu tenho um livro da Editora 3, 1985, bem antes disso, onde ele, teoricamente, fala sobre a produção de cerveja. E aí, ele fala, inclusive, como é que você faz a malteação do grão de cevada. Não tem negócio de malte pronto, não, irmão. Você pega o grão, aí você dá uma umedecida nele, bota no forno, deixa o forno de tampa aberta, meio aberta, por conta da temperatura, senão ele vai ficar muito preto. Coisa de maluco, cara. Aí depois bota lá, tem o lúpulo. E qual lúpulo? Lúpulo. Lúpulo é lúpulo. Assim, lúpulo. Manja, lúpulo. É lúpulo, como assim qual lúpulo? Farinha, bota farinha. Coisa de louco, açúcar, caramelo. Ô, Pedro. Muito corante. Ei, Pedro. Tu sabe que aqui em Petrópolis agora o ator, o Thiago Lacerda, junto com o nosso amigo que foi entrevistado aqui, o Rodrigo Staldi. O Rodrigo Scott. Eles estão, já vão para a segunda colheita de lúpulo. De lúpulo, né? E um lúpulo de qualidade que o pessoal aqui na cidade cervejeira estão assim maravilhados com a qualidade do lúpulo. Você sabia disso? Maravilha, eu quero muito ir lá visitar. Estou acompanhando, inclusive, já há algum tempo. Né? Isso já está há algum tempo e eu estou acompanhando. Quero um dia ter a oportunidade de visitar lá.
É isso aí, eles ficaram de convidar a gente para uma colheita. A colheita deve ser lá por volta do dia 10. E eu tô na Bahia, eu sempre tô fora daqui. Bahia, quem vai é o Serjão. O Serjão só pega o filé, cara. Na hora de bater laje, empurrar carro é comigo. Vou passar cera aqui na cara e falar, ó, se puder entrar de penetra, me inclua dentro dessa. Vai no meu lugar, vai no meu lugar, Pedro, vai no meu lugar, vai no meu lugar. Vamos sim, isso é mole, isso é a parte fácil. Eu descubro quando vai ser e te aviso. Você vai no meu lugar, pô, entendeu? Essa é a parte mais fácil. Levar você é a parte mais fácil. Mas aí beleza, isso lá pro início dos anos 2000, não é isso? 2000, exatamente, 2001, 2002. E aí, quando a cerveja começou a ficar boa, a gente já fazia cerveja com malte e tudo, surgiu a ideia da gente fazer um curso de cerveja, porque tinha muito poucas pessoas realmente envolvidas disso, não acontecia nada aqui no Rio, pelo menos a gente não estava detectando. Tinha o Ricardo, tinha o Sérgio e tal. Uhum. E aí a gente resolveu fazer. E a gente já tinha se autodenominado, o grupo, eu, Mauro e Thiago, né, a gente morava no mesmo condomínio, de A Confraria do Marquês, o condomínio. Sim. E o pessoal sempre pergunta assim, que nome é esse, Confraria do Marquês? Qual é a história por trás do Marquês? Cara, a história, na verdade, não tem nem muita graça. Na verdade, a gente morava na rua Marquês de Olinda, então a gente era uma confraria e ficou a confraria, ia ser a Confraria da Marquês, mas vamos botar do Marquês. E, pelo que consta, não foi o primeiro curso de cerveja no Rio de Janeiro, depois a gente ficou sabendo que houve, na década de, se não me engano, de 90, um curso de cerveja que aconteceu, se não me engano, no Leblon. O Mauro tem os detalhes dessa história. A gente tem que fazer jus. E aí a gente começou a fazer o curso da Confraria do Marquês. Foi um dos primeiros, né, a surgir aqui no Rio, talvez o segundo, e foi o maior barato. Assim, começaram a vir as pessoas e a Confraria do Marquês ao todo provavelmente... Você conheceu o Fábio Santos, um dos donos proprietários da Adega do Pimenta? Sim, Fabinho. Então, o Fábio é meu primo querido, assim, de coração, né? Nós entrevistamos ele aqui. Que legal. E ele é raiz mesmo cervejeiro, né? Ele é um cara que defendeu muito essa bandeira, né? Foi naquela época um dos lugares onde a gente podia ir e tomar, né, cerveja. Ele importa muito, né? Isso, Na época tinha o Aconchego, até vou chegar lá no Aconchego também, né? Isso. Tinha alguns poucos lugares que eram os templos cervejeiros. E a gente começou a fazer os cursos, até a confraria hoje não está mais ativa, mas foram mais de 100 cursos, se eu não me engano. Uma coisa que eu queria perguntar, as confrarias acabam pela a vida de cada um segue, ou porque o pessoal perde um pouco o interesse da confraternização da cervejaria? No caso, a Confraria do Marquês era um grupo fechado, não era como as confrarias de bairro, né? Éramos nós três e nosso propósito era divulgar a cultura cervejeira. E a confraria, ela durou muito tempo, ela deixou de ser ativa mais por conta das circunstâncias da vida. Alguns membros não pararam de se dedicar à cerveja, outros continuaram, né? Que eu saiba hoje, eu e o Ivan continuamos no mercado bastante. O Thiago hoje ele é um cheese hunter, né? Um dos maiores do Brasil, é um cara muito fera. Ele hoje está muito dedicado na coisa da cerveja, mas continua sendo um ícone cervejeiro. E aí a gente começou os cursos, e dos cursos a gente promovia encontros também lá na Praça da Bandeira, no Aconchego, né? E aí desses encontros surgiu a ideia de se fundar uma associação de cervejeiros caseiros. Nós já fazíamos muitos encontros. Nós já fazíamos muitos encontros, nós tínhamos até a sigla CCC, que era Confraria dos Cervejeiros Cariocas, Cervejeiros Caseiros Cariocas. Surgiu era como Coseca, né? E aí desses encontros surgiu a ideia da gente fazer uma associação. A ideia original, eu tenho que confessar, é porque via pessoa jurídica a gente conseguiria comprar malte mais barato lá com a Agrária. Os insumos facilitaria, né? Nós tivemos aqui o Kaique, né? Deve ter assistido a entrevista do Kaique. Kaique foi hilário. E quando eu perguntei ao Kaique, eterno presidente da Serva Carioca, quando eu perguntei a ele como é que surgiu, ele falou, eu não posso falar de Acerva sem primeiro falar
de Pedro Ribeiro. Né? E eu achei isso muito bacana do Kaique, ele fazer essa reverência a você. Eu achei cara, isso sensacional, sensacional. E ele, inclusive, contou um negócio do Sérgio Fraga, né? Que o Sérgio Fraga comprou lá um caminhão de malte, né? Comprou um montão de malte. E aí mandou entregar na casa dele, porque não tinha onde entregar. Aí o porteiro falou, pô, seu Sérgio, não sabia que o senhor tinha tanto passarinho. Exatamente. Porque a entrega era feita cada hora num lugar, né? E dessa vez ficou para o Sérgio. E tem mais um detalhe nessa história. Porque ele avisou a Simone, né? Era a esposa dele na época, ele avisou. Pô, agora estou contando a história que ele ia contar, mas tudo bem. Ele tem muitas outras para contar. E aí ele avisou a Simone, Simone, vai chegar aí aquela encomenda, né, do pessoal aí da Serve e tal, e eram mais precisamente 800 quilos. A gente está falando de praticamente uma tonelada. 800 quilos? E tinha lúpulos também chegando, e era muito engraçado, né, porque quando chegava, todo mundo tinha que correr para pegar. Especialmente nessa vez, porque na hora que chegou, ele não estava em casa, a Simone estava, e ela viu aquilo, ela enlouqueceu, com toda a razão. Ela ligou e falou assim, Sérgio, o pessoal tem um dia para pegar tudo, senão vai tudo pro lixo. Ele, galera, todo mundo lá em casa hoje. Quem não parava de isso é só para dizer quem é que manda na casa. Pô, mas 800 quilos, meu amigo, não tem cara. Agora, a melhor dele foi que ele guardou a moto na frente da guarda municipal, né? Trancou a guarda municipal. Kaique é uma figura. E a gente tinha inveja do Boto, cara, porque o Boto, casado com a Tati, e a Tati, cervejeira de mão cheia, ela abraçou. Não era muito comum naquela época, infelizmente, as esposas e namoradas engajarem nisso, né? Depois o movimento cresceu, teve a Female, que foi, poxa, uma inovação, né, no meio. Vale a pena chamar a Lu Tavares, Thalita. Você tem que dar uma lista. Tem que dar uma lista pra gente aí. Essa galera tem que vir. Essas três fundaram a Female. Olha que nome maravilhoso. Female. Foi a primeira confraria, né, feminina. E nós temos duas aqui em Petrópolis bem ativas, duas confrarias femininas aqui, ó. Aqui tem As meninas estão dando aula. Isso, tem a Coisa de Mulher e a Caroline. E a Caroline. São duas confrarias aqui. A gente foi até numa festa delas com a cerveja receita delas, feita nas duas torres. Maravilhoso. Não, hoje em dia, no mercado mesmo, mais profissional, alguns dos grandes nomes são as mulheres, graças a Deus, né? Nossa primeira grande Bia Sommelier é uma mulher também, né? A Cátia. Então, assim, a história é muito... Bom, não haveria cerveja se não fossem as mulheres, mas isso é verdade. E hoje, Pedrão, e hoje, né, hoje você... O que você faz proporcionado à cerveja? Você ainda está ativo ou só está na degustação como eu? Estou ativo. Em 2015, foi mais ou menos o ano em que a Confraria do Marquês começou a mudar, né? E algumas pessoas precisaram se dedicar mais aos seus outros negócios. Eu tinha decidido que queria expandir e trabalhar de outras formas também. Foi o ano em que eu saí da Confraria do Marquês, mas continuei dando cursos. Aí eu e a Kate, minha esposa, né, que me ajudou, foi decisiva nesse processo todo. E a gente começou a fazer os nossos cursos também, e junto com isso vieram as consultorias. Na época da confraria já haviam consultorias, né? Teve a Jeffrey, teve o Colarinho, onde a gente lançou a Hopium, né? Que era uma cerveja didática. O Colarinho foi também um dos bares que não podem deixar de ser mencionados, onde a galera cervejeira se encontrava ali em Botafogo, e a confraria desenvolvia as receitas para o Colarinho. E a Hopium foi a que se tornou mais icônica. A Hopium era uma APA, American Pale Ale, que a cada nova leva usava-se um lúpulo diferente, ela era uma single hop. Então, o pessoal ia muito lá, né, a cada lançamento para ver, cara, é a mesma receita, mas o lúpulo muda. Então, era uma forma também de estudar o lúpulo melhor. Naquela época, o lúpulo era a menina dos olhos, né? Então, esse é um detalhe na história bem interessante da Confraria do Marquês. Depois veio o projeto com a Jeffrey e tudo mais. Mas aí eu, como cervejeiro independente agora com a Kate, fazendo cursos, começaram a surgir as consultorias. Trabalhei na ocasião com a Three Months e a Três Cariocas, foram as primeiras consultorias.
para a cervejaria já constituída, né? Depois veio consultoria, aí isso foi muito legal, quando a gente começou a trabalhar com consultorias para a implementação de cervejarias, que ainda não existiam, né? Então teve o projeto da Big Red, que foi muito legal. Teve também nos cursos o projeto de... Eu comecei a fazer cursos também, não só de ensinar a fazer cerveja, mas de elaboração de receitas, cursos avançados. E junto com tudo isso veio o projeto Cerveja da Casa, junto com o pessoal do Rio Piccolo, Malte Arte e a Piedade. E a gente desenvolveu junto com os alunos uma receita que foi feita a, se eu não me engano, quase 40 mãos, mais até, que a gente, pô, será que isso vai ser possível? A gente tornou isso possível através de um método que a Kate mesmo desenvolveu, que foi muito legal. Levamos até o Mundial de Labière, foi também um passo bem interessante, a gente no stand ali com a cerveja do curso. E aí vieram outras consultorias, várias. Vai ter o Mundial agora, né? Vai ter o Mundial agora no segundo semestre aí no Rio de Janeiro, não é isso? Isso, todo ano. Você vai ter alguma participação? Já tá se enquadrando? Eu tive no ano passado, fui um dos jurados do Mundial no ano passado. Né? E como regra, você só pode ser jurado uma vez. A princípio, não sei se eles vão mudar. Mas tu vai estar presente lá. O pessoal que está nos assistindo, que queira conhecer Pedro, vai estar presente, né? Já tive bastante presente participando ali, né? Ativamente nos stands e tal. Ora com a serva, ora com as consultorias. Né? Teve a consultoria mais duradoura que foi com o Na Real, Brew Pub, e a gente participou muito do Mundial com cervejas ao todo. No primeiro ano do Na Real, a gente desenvolveu 30 e poucas cervejas, muitas delas colaborativas. Essa era uma das pegadas principais do Na Real, né? Trabalhar colaborativamente. Então, a gente chamava, a galera toda é amiga, né? Então, colaborativas com Quatro Irmãos, com a Três Cariocas, com a Overhop, enfim, e muitos com cervejarias de fora, né? Dádivas, Japas, enfim, Mindo Bia. Cara, são tantas, né? Brew Lab. E são cervejas sempre experimentais. E foi quando a gente realmente teve a oportunidade de pirar mesmo na maionese e fazer cervejas bem icônicas, né? Que não eram cervejas de linhas, mas cervejas experimentais. Uhum. E eu tenho belas lembranças de algumas dessas colaborativas com alguns desses cervejeiros. A maioria já era amigo, né? Outros se tornaram amigos. Então, foi bem legal. Mas você nunca foi cigano, né? Você nunca foi cigano. Eu sozinho não, mas quando eu fiz a consultoria para a Big Red, houve um momento em que eu fui convidado para ser um dos sócios do time, né? Então, naquele momento, eu acabei sendo cigano. Mas como consultor, eu tinha essa vivência do cigano, porque eu levava meus clientes para produzir na Pontal, né, José Devils, ou na Lagos, enfim. Então, era eu o responsável pelo desenvolvimento do projeto. Agora eu vou te fazer uma pergunta pessoal. Do plano de negócios até a parte de marketing, indo também para a questão técnica como cigano. E no Na Real e em alguns outros lugares também como consultor para a parte técnica em loco na fábrica própria, né? Vou te fazer uma pergunta pessoal, que eu faço a todo mundo. Qual é a sua preferência de degustação como provador? Diga aí. Eu adoro Red e estou aprendendo a gostar muito da IPA, que para mim era insuportável, mas eu já entrei no mundo da IPA e a IPA com algumas comidinhas assim fica fantástica. Pois é, essa sua última frase já vai ser o meu gancho. Eu acho que a maioria diz isso, né? Cara, é difícil dizer qual é o seu estilo preferido. Eu já tive preferências por escolas no decorrer, até porque no processo de aprendizado, no início você sabe muito pouco, e à medida que você vai conhecendo, vai expandindo esse universo, e aquilo que é o mais novo geralmente tende a ser a sua preferência. Então, eu já tive meus momentos em que a escola belga era a minha preferida, já tive um momento em que a escola inglesa era a minha preferida, ou a americana. À medida que você vai ampliando esse conhecimento, fica muito difícil definir o que é a sua preferência, né? Até porque ela vai mudando de fato. Agora, o que eu costumo dizer é que tudo depende muito do contexto. Eu acho que a nossa experiência com a cerveja, né, artesanal, com o universo da cerveja, ela está muito ligada ao contexto. Então, tem momentos em que, cara, nada vai cair melhor do que uma Witbier, ou que nada vai cair melhor do que uma Russian Pure Stout. Agora, eu tenho, de fato, uma fraqueza por leveduras. Assim. Eu gosto muito
dessa riqueza que esse universo das leveduras e das bactérias tem a nos oferecer. Então, agora, eu não consigo, Pedro, eu não consigo me adaptar ainda estou em fase de educação, né, de paladar, é a tal da trigo, cara. O Sérgio já me bebe aquilo. Porra, mas não vai, velho. Eu vou fazer uma e vou te dar sem que você saiba para ver se você... trem é diferente, viu? Antes eu conhecia a UPA, né? Antes eu conhecia a UPA. Para onde a gente finaliza. Agora me apresentaram a IPA, eu comecei a gostar. Agora a de trigo, a UPA, a de trigo me leva para a UPA. Pois é, e é interessante que a de trigo foi considerada durante muito tempo a cerveja de entrada, né? Antes de aparecer para a gente Session IPAs e tudo. E lembrando que até mesmo os geeks, os cervejeiros mais raiz, tiveram que aprender muito ao longo do tempo, né? Houve um momento em que isso até me deixava meio bolado, em que você se tornava graduado à medida em que você tolerava uma quantidade maior de IBUs, né? Então, assim, eu agora sou um cervejeiro mais alto nível, porque eu gosto de Double IPA. Agora eu me tornei um cervejeiro mais alto nível, porque eu gosto de Triple IPA. E isso é uma grande bobagem, né? Mas houve uma época em que se acreditava nisso. E essa expansão do mercado cervejeiro, eu acho que ela esteve ameaçada numa época muito por conta disso. Nós, e aí eu me incluo nisso, porque, né, somos todos parte desse grupo, nichávamos demais o nosso ambiente, porque a gente usava critérios que a gente vê que não são válidos. Então, quando alguém queria conhecer uma cerveja especial, uma cerveja artesanal, ia em lugares onde a coisa mais leve que tinha era uma APA, sabe? O Fábio Santos falou um negócio parecido. Ele falou, cara, eu já cheguei no patamar da IPA, aquela amarga tipo fel. Hoje eu tomo Pilsen. Não, e tem muita gente... E tem muita gente que tem essa sensação que cerveja artesanal é amarga. Isso não é verdade. Não é verdade. É como se você falasse assim, feijoada é salgada. Né? Não é. Por isso que eu acho a de trigo eu acho diferente de tudo. Você precisa experimentar a cerveja. Eu não sei se eu não dei sorte, né? Não dei. Eu acho que eu peguei um patamar mais alto do trigo e não dei sorte, entendeu, Pedro? O cara fala assim, vai tomar uma cerveja de ataque ou vai tomar uma de trigo feita aqui com carinho e amor? Eu vou na de ataque. Vai com o coração aberto, toma a Weiss do Fraga, que é icônica, que tudo vai dar certo. Existe uma Witbier, que uma Witbier é uma cerveja de trigo, assim, menos radical, tá certo? Existe uma Witbier de uma cervejaria chamada Praia. Rapaz, vende aqui no Armazém do Grão. Vou comprar essa. Vou comprar para ver. Muito boa. Witbier Praia. Praia. Vou comprar. Pedro, depois eu te dou minha opinião. Tem uma história interessante. A gente lá nos grupos cervejeiros conversando e tudo, né? Já bem depois do lançamento dessa cerveja, que era Jeffrey, e que foi um dos projetos da Confraria do Marquês, né? A ideia era lançar uma cerveja que fosse fácil, palatável para a maioria das pessoas que tomam cerveja, não podia ser algo complexo, porque a ideia era pegar um mercado maior, mas que trouxesse um pouco dessa experiência da cerveja artesanal. E a escolhida foi a Menininha, que era uma cerveja da Confraria do Marquês, depois se tornou Ninha, né, Jeffrey Ninha, por conta disso, que era uma Witbier que era feita com não a laranja, né, tradicionalmente a laranja, mas com o limão siciliano, obviamente o coentro, e com uma levedura que também fugia ao padrão. A gente usava o S05, uma levedura mais neutra. Justamente por isso. A gente não está seguindo à risca aqui o padrão, o protocolo de uma Witbier, mas estamos mudando um pouquinho. Primeiro, o limão, porque combinava mais com o paladar carioca, uma cerveja que seria lançada no Rio de Janeiro, tem aquela coisa da refrescância, do limão, da caipirinha. Então as pessoas já identificariam aquele sensorial do limão, isso já seria um ponto de contato e de aceitação melhor. Uma levedura mais neutra, para também não causar uma estranheza, e assim foi lançada a Witbier, a Jeffrey Ninha. Com propósito, né? Era um projeto com propósito. E depois de muito tempo, nessa onda de que cervejeiro bom só toma cerveja muito lupulada,
eu comecei a observar nos grupos e eu acho que as pessoas não estavam ligando muito, né? Tipo, o pessoal da confraria está aqui no grupo ou não está? E eram muitas críticas, né? Gente, deixa ele, tá tomando Vasco, ele ainda está começando e tal. E isso é de uma ignorância profunda. Sim. E aquele malho, né, nas cervejas de trigo e Vitibir, e a Jeffrey era um dos alvos preferidos. Olha só, muito engraçado. Meu amigão, olha só, nós temos aqui uma diretora, que ela vem aqui num ponto, eu acho que ela deve ter trabalhado em algum ônibus aí, alguma empresa de ônibus no Rio, porque, meu amigo, ela vem no ponto com força. Ela nos comunicou que temos 5 minutos para finalizarmos nossa bela entrevista aqui, por isso que eu acho que tem que ter temporada 5, 6, 7. Está na metade. Mais uma vez aqui. Pedro e seus convidados, né? Isso. Agora, o Pedro, em resumo, o que você tem aí de como é que as pessoas te encontram? Não, para futuro, o que você tem de planos aí? Como as pessoas te encontram? Conta pra gente aí. Eu hoje estou com uma consultoria que já tem há um tempo, né, com a Operários de Volta Redonda, uma cervejaria incrível, que eu tenho um prazer enorme de trabalhar com eles, extremamente profissionais, talvez assim, uma das cervejarias mais profissionais que eu já tive prazer de trabalhar, sempre buscando inovação e buscando melhorar do ponto de vista técnico, inclusive, né? A gente continua com esse projeto, tem coisas novas que estão vindo aí, eu não vou antecipar agora, na nossa próxima conversa acho que já vai ser o momento de antecipar, mas a Operário está com muita coisa boa vindo, e também projetos de implementação, né? Cervejarias que ainda, eu tenho muito essa procura, pessoas que querem entrar no mercado, implementar a sua cervejaria e saber como vai fazer isso, né? E, em geral, para brewpub, né? O cigano hoje em dia não é um modelo que está se mostrando muito viável, então a gente está trabalhando mais com a implementação de cervejarias mesmo, né, de planta cervejeira, especialmente com foco numa produção mais limitada dentro de um brewpub, que é um modelo que eu acredito muito. Então, e Petrópolis é uma referência disso também, né? Região serrana está muito avançada nisso aí. Eu tive num shopping, o Uptown, tem uma cervejaria dentro do shopping chamada Tio Rui, que é exatamente isso, um brewpub. O cara tem uma cervejaria que caberia... Pô, o estúdio aqui é grande perto da cervejaria dele. Até quem comentou foi aquele Homem do Gás, né? O CO2, né? Como isso, exatamente, o Homem do Gás. Dr. Carbono. Dr. Carbono. Wagner, nossa, gênio. A gente entrevistou ele, uma fera também, o cara. E a cervejaria é basicamente para atender ao restaurante dele. É o brewpub, que é um modelo extremamente viável. Sustentável, nós estamos muito em cima da hora. Não, é excelente. Olha só. Como é que as pessoas te encontram? Dá tua mídia aí para o pessoal te acompanhar aí também, Pedro. No Instagram é @Pedro Ribeiro Cervejeiro, né? O pessoal me conhece muito como Pedro Ribeiro, né? Dificilmente vem Pedro, só é Pedro Ribeiro Cervejeiro. Esse é o melhor contato. Posso passar também meu telefone WhatsApp, que é 988-382498, DDD do Rio de Janeiro, 21. Né? Mas o Instagram é a mídia que a gente hoje em dia mais usa, ou o WhatsApp. Eu gosto muito do WhatsApp, que aí é mais dinâmico, mais direto. Parceirão, olha só, nós vamos finalizar, mas você continua aí, nos aguarde aí que a gente vai fazer uma chamada com você, tá certo? Aqui é tudo no improviso, não tem nada no roteiro, mas de antemão, olha, o Sérgio e alguns convidados falavam muito de você, eu esperava até um cara marrento, tanto conhecimento, um cara simples, bacana, agradável, torce pro mesmo time que eu torço, né? A gente iniciou o ano sofrendo, mas agora eu acho que estamos conversando a outro patamar, estamos voltando ao patamar com o Bruno Henrique aí, né? Mas o importante, Pedro Ribeiro, é que você traduziu todo o seu conhecimento com a sua simpatia, e eu acho que temos muito que acrescentar e pegar os convidados deles também para trazermos para cá, né? Com certeza, tem uma galera muito grande para entrar. Eu estou à disposição, as histórias foram até mais ou menos 1/3, ainda tem mais 2/3 de história aí. Tem só uns 30 anos de praia. Mas é isso aí. Olha, gente, eu estou aqui
Encerrando esse bate-papo, você que se inscreveu, você que mandou crítica, que você mandou elogio, você que pediu para a gente trazer aqueles caras raízes, tá aí, essa fera aí, amigo do Sergião. Tava devendo. Né? Tava devendo, marcamos. Ô, dureza. Mas é isso aí, a gente agradece muito a sua participação, né, Sérgio? E finaliza com a nossa mídia aí que eu te ensinei. Bom, vamos lá. Cervejando por aí, nosso canal no YouTube e no Spotify. E cervejandoporaí.com.br no WhatsApp. Perdão. Ih, rapaz, errei. Tá vendo? No Facebook, no Instagram e o site cervejandoporaí.com.br. Clica aí, acompanha a gente, assina o canal. Você vai ganhar um bocado com isso. É isso aí. Toda quinta-feira tem uma novidade Cervejando por Aí. Clica, se inscreve e nos ajuda a decolar junto com você tomando uma azinha, né? Sempre. Valeu.